Boa noite. Já devem ver o título da apresentação, né? Mas, no caso, me apresentando também tanto para quem vai ver no vídeo, quanto os membros que não são usuários aqui do Singular também. Eu me chamo André, eu já conheço o Singular, acho que já tem uns quase 2 anos, você já não fez. Eu não cheguei a ver muitas apresentações, fui algumas do Trivium também, de livros. Mas foi assim mais recentemente, no semestre passado, que daí eu assisti algumas apresentações e percebi que daí era bem essa coisa de cada membro, assim, cada pessoa que quiser pode vir e falar de um tema que gosta muito, só esse prazer de apresentar, de falar qualquer coisa. E daí por acaso também que daí teve um cara que eu tive que fazer uma apresentação numa aula de francês aqui da UFSC, que daí era sobre jazz, assim, que eu vou falar dele depois, e que daí me motivou bastante, assim, eu pensei, poxa, isso é um tema legal que eu com certeza falaria. Não é um tema, assim, que eu domino tudo, eu vou falar de vários gêneros aqui, mas eu não sei, tipo, tudo sobre todos, eu gosto, é um negócio bem geral mesmo, eu não tenho também tanta pretensão de, vou, assim, escutando um pouco mais às vezes, mas eu gosto bastante dessa visão toda, que até sobre correntes, assim, meio quase como uma literatura, assim, e sobre, também, por causa do gênero, né, que tem a ver comigo, eu vou repetir umas coisas que eu falei no Rios que estava divulgando, mas eu comecei a tocar piano com 10 anos, assim, por causa da família, assim, e daí, antes eu escutava, tipo, qualquer coisa, não me importava muito com música, daí por causa disso tive que escutar um pouco mais de música clássica, daí foi, assim, 2 anos depois, comecei a gostar mais de rock, coisas assim, daí eu já via mais a parte de construção de música, de teoria musical. Foi um passo, daqui a pouquinho já veio em seguida a MPB já se relaciona muito com a bossa nova, e daí isso foi um passinho também para eu ver, assim, pô, o jazz tá envolvido com muita coisa nisso, assim, ele é um gênero, assim, de grandes subgêneros e também extremamente influente na história da música popular, assim, do último século. E, enfim, ele é extremamente fascinante, assim, no quesito de teoria musical, ele pega tudo, assim, e bota no ápice, assim, aplica de formas malucas, de formas, assim, muito difíceis de se executar e, enfim, é muito interessante dessa forma. Então, começando, o contexto você vai carregou? O contexto que a gente está falando é o final do século XIX, ali, talvez já passando para o início do XX mesmo, assim. Então, o que se pensa de música, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mas que na Europa tem principalmente a música clássica, que daí as elites e tudo mais, e é extremamente impregnada mesmo nos Estados Unidos, é a cultura ocidental mesmo. E é um dos gêneros mais que o pessoal também de certa forma, assim, no topo, comparado com os populares, assim, questão meio elitista mesmo, pensando, ou tudo mais como era vista, no geral, academicamente, ou o que fosse, assim. E daí dentro dos vários gêneros populares que tinha também, mas principalmente nos Estados Unidos, que é originário de lá, digamos assim, mas ainda que da cultura escrava dos africanos, que é o blues, que daí aqui nessa imagem que eu coloquei vindo mesmo dos campos de algodão, do sul dos Estados Unidos, alguns escravos, eles tocavam violão, compunham músicas que eram sobre tanto sofrimento, assim, do trabalho, quanto de amores, às vezes, ou qualquer outra coisa, assim. Ele, de certa forma, é quase, não vou dizer um pai do jazz, mas ele veio antes e é muito envolvido nisso também, aplicam várias coisas do blues pro jazz. A cultura, enfim, outros estilos de gêneros musicais popular envolvidos dos afro-americanos, e também até parece meio estranho, mas marchas militares, assim. Então, isso aqui eu acho que o hino dos Estados Unidos e coisas assim também era, de certa forma, gêneros e tinham instrumentos parecidos com a música clássica, mas que eram aplicados assim de alguma forma. E agora vai tocar uma música de fundo, eu não sei se vai demorar para carregar ou se vai... Tá, foi. Que no redor dos slides eu vou colocar, vai ter essa tocando de fundo para representar, depois vou colocar outros exemplos de música também, mas enfim, agora começando de fato, ainda assim não o jazz, mas o gênero que veio logo antes e de certa forma também é um dos principais que gerou isso, é o ragtime, que está muito associado, como eu botei as imagens aqui, dá para perceber pela música, o cinema mudo, que foi usado, o cinema mudo não tinha, por capacidades, por falta de armazenamento das películas e tudo mais, assim, daí eles tinham que tocar na hora, nos teatros e tudo mais, então também era um
era só um piano. Aliás, esse é um gênero só de piano, não tem mais nenhum outro instrumento, geralmente, mas acho que quase 100% das vezes ele é puramente isso. Então, tinha lá um piano de armário, que ficava no canto, assim, e daí dava super certo para tocar. Não que isso foi o único exemplo, né, mas aqui de fundo, a imagem de fundo que eu coloquei é um saloon, então também isso é claramente associado com faroeste e tudo mais, que ficava um piano de armário no canto, assim, tocando, enquanto tinha as pessoas por lá. O principal nome, com certeza, assim, que eu botei essa música que tá tocando agora, que é a The Entertainer, e tem que eu vou colocar é o Scott Joplin, ele é definitivamente o cara que mais tem as músicas famosas disso. E também tem a ver com o vaudeville, que é os espetáculos, assim, de teatro, coisas de comédia, que ficavam, tanto eram itinerários, assim, pelas cidades, quanto em teatros e tudo mais, e que também, às vezes, precisavam de uma música de fundo, assim, então servia para isso. Essa imagem aqui é só de uma capa do mesmo, acho que da partitura da primeira música tida de Ragtime, mas não tão relevante assim. Acho que ele vai tocar do início. Só botando um outro trechinho da outra, né, que é a Maple Leaf Rag, se ela aparecer aqui. Isso. E talvez também conheçam, mas também mesmo estilo assim, só o piano e bem essa coisa. Tem o nome é meio que uma coisa de você, a mão esquerda do piano, ele fica sempre numa nota meio que fraca, e daí no outro lado ele puxa um acorde forte, assim, então meio que é um negócio sincopado, é uma coisa meio que um pouco da música africana, que daí tem um balanço, digamos assim, que ele difere por causa do nome que tem esse daí. Agora que a gente já está falando, estamos quase já chegando no primeiro gênero, o que se tinha de nome até, da etimologia do jazz, isso aqui é um negócio meio controverso, não achei nada que fosse, tipo, de fato, bater o martelo para dizer o que era, de fato. Então, tem muitas ortografias diferentes aqui, tanto com 2 E's, quanto um Z, S, 2 S. E daí o que mais que eu consegui encontrar que era de consistente era esse jasmine, que daí talvez era algo como um entusiasmo ou ânimo, que daí foi usado, tem um artigo de beisebol, foi usado também com jazz com os 2 E's ou coisas assim, mas tipo, bem como gíria, assim, bem como cultura popular. E tanto é que até tem esse primeiro disco, uns slides depois eu vou falar, mas é a primeira gravação de jazz da história, que é dessa Dixie Band, Original Dixieland Jazz Band, que no caso, anos depois eles foram trocar pro jazz com os 2 E's, mas no começo era só com 2 S's mesmo, para ver que até o primeiro caso era assim. E tem uma piadinha, uma coisa assim, mas também que é só puramente boato, que eu vi pesquisando, que antes então era com 2 S, assim, quer dizer, era tanto com 2 S quanto com Z, mas por que ficou com 2 Z? Daí brincam que daí, quando botavam um cartaz, que era o Jazz Festival, daí tinha um delinquente que vai lá, ele riscava o J, daí ficava S Festival, daí por causa disso, daí meio que mudaram, mas também é puramente uma piada, me pareceu, sabe? E agora chegamos de fato no primeiro gênero, e sim, essa música os conheceram, é do Cuphead. Eu até pesquisei outras, mas não, assim, tipo, no YouTube e tudo mais, tipo, famosos de Dixieland, mas assim, no final dos contos, essa daí acho que vai ser a mais característica. Outras eram tipo cover também, regravações de agora, de músicas famosas de não tanto tempo, sabe? Então, no final dos contos, eu deixei essa. Então, que vem do título também do slide, agora de fato está relacionado já era o blues, já tinha a ver com o sul dos Estados Unidos. O ragtime eu acabei não pesquisando para ver tipo, se ele era de a parte específica, mas provavelmente também do sul. Mas aqui especificamente a cidade de Nova Orleans, a capital de Louisiana, é totalmente a principal responsável pela gênese desse gênero. Aqui também já tem o Louis Armstrong, que acho que imagino que muitos conheçam, que lá nos anos 60, décadas depois ele fez muito sucesso lá com outras músicas, com What a Wonderful World, com Lavinia Rose, e aqui ele já está bem novinho, já tocando nesse estilo, assim. Também está associado um pouco com o vaudeville, como eu falei, ali o ragtime estava associado, e aqui especificamente ele tem essa coisa um pouco de marcha, pelo menos por essa música talvez de perceber, um pouco de influência mais de marcha, coisa assim, mas é uma coisa até meio enfadonha, sei lá, uma coisa também meio teatral, meio bobinha, feliz, assim, e que tem muito associado com os instrumentos, que, por exemplo, o banjo, as madeiras, no caso, os clarinetes,
oboés e tudo mais, assim, que tem esse som mais de flauta, no caso, né? Porque tem os instrumentos de sopro, tem os metais, que são tipo trombone, trompete, todos os dourados, digamos assim, de metal mesmo, assim, e os clarinete, oboé, flauta também, que são as madeiras, que é falado que daí tem esse som mais suave. Aqui meio que já aparece também os standards, que aparece por todos os outros gêneros, que é só um outro nome para assim, o clássico, para dizer assim, uma música que fez muito sucesso, regravada por um monte de gente, assim, um pedestal mesmo, assim, e daí chamam de standard, e até às vezes no português é meio que dito um pouco. Aqui também já começa com um pouco com os band leaders, e eu até, na verdade, não falei da composição, né, porque o ragtime, ele é solo no piano, e aqui daí tem um pouco já da bateria, às vezes tem umas baterias que são até como marcha, assim, né, que as pessoas pensam que andam, mas tem uns lugares que são fixos. Tem já o contrabaixo acústico, que vem, e a maioria tudo isso aqui vem tudo da música clássica mesmo e pegaram, né? Mas acordeão e tudo mais, e tem toda essa... Mas até o piano acho que não se encaixa tão bem, dependendo da situação até pode ser, mas no geral isso. Daí o band leader, que é só puramente também, é outro nome do inglês que é falado no português, que é o líder de banda mesmo, que é o cara, tipo, como também no rock, geralmente se assemelha ao cara que compõe mais, o cara que fica na frente, o cara que mais toca, que mais se aparece pro público, e meio que fica por isso, e é um conceito bem até fácil de perceber que daí que era necessário, assim. Claro, eu botei também outras referências aqui, eu não... É uma foto genérica mesmo de algum lugar, assim, mas também pouco tempo atrás, né, retratando essa mesma época, os caras vestidos assim, tem o desenho do Over the Garden Wall, que daí acho que é o segundo episódio, que eles estão até numa embarcação a vapor, que tem percorrendo o rio Mississippi, que também é bem típico disso, tem essa banda, e A Princesa e o Sapo, que daí também fala tudo sobre Nova Orleans, fala sobre o voodoo e tudo mais, toda essa cultura daqui, o jacaré, o crocodilo, na verdade, ele puramente se chama Louis, não por acaso. E até o nome também, eu não quis falar disso já direto, porque eu teria que ficar trocando e a música ia ficar repetindo, mas o nome ali, que é Dixieland, que eu não expliquei, eu quando vi a primeira vez esse nome, eu pensei até que tinha a ver com... Eu fiquei pensando assim, tá, será que isso tem a ver com Pixie, que daí Pixie eu sei que é um nome pra fada, alguma coisa, e daí, eu fiquei pensando que daí no filme do Princesa Sapo tem um pântano lá que tem um monte de vagalumes, e daí parece um lugar de fadas, mas na verdade não tem nada a ver Dixie, é só puramente puxado disso daqui, desse Dixon, que a linha Mason-Dixon foi feita ali um pouco antes da independência dos Estados Unidos, e para marcar era uma disputa de territórios mesmo, assim, entre alguns estados daqui, daí uns caras foram lá a pé, traçaram isso daqui, e daí foi meio que uma coisa para diferenciar, tipo, o sul do norte, assim, só mais uma divisão, assim. E aqui até, isso aqui é, digamos, tem até um mapa mesmo da época, né, que diz sobre o Dixie, que é o sul. Aqui dá para reconhecer boa parte, mas no caso é meio, ainda assim, bem engraçado que você olhando o mapa dos Estados Unidos mesmo, a Pensilvânia, subindo um pouquinho, só tem, tipo, Nova York, acho que Nova Inglaterra, tipo, tem uns 5 estados, assim, pouquíssimos, sabe? Então, acho que aqui talvez faria mais sentido, que daí aqui, ao sul da Virgínia, de fato, encosta eu acho que é a Carolina do Norte, alguma coisa aqui, que é esse estado aqui. Então, porque, olhando mesmo, é um negocinho de nada, o norte e o sul gigante, sabe? Mas, de qualquer jeito, até culturalmente, talvez ele já fizesse mais sentido com tudo isso daqui. Daí essa, como eu falei uns slides antes, é a primeira gravação de jazz, assim, da Original Dixieland Jazz Band mesmo, com esse nome, justamente, é desse gênero que também que ela faz parte, é de 1917, ainda que várias manifestações musicais e tudo mais já tinham se construído muito bem, assim, antes disso, assim, porque logo, daqui a pouco já vai surgir outro gênero, isso parece muito curto espaço de tempo, assim, 3 anos, 5 anos já surge outro, mas aqui já foi só uma consolidação mesmo tardia, assim, ou tipo, é uma coisa de documentação, digamos assim, para dizer, o primeiro não é como se tivesse começado aqui só em 17. Também uma coisa que eu fui fazendo ao longo dos slides, mas eu vi que ele já ficou muito grande e tudo mais, eu não cheguei a pesquisar nada sobre essa questão racial, porque daí no caso é uma vida dos afro-americanos mesmo, eles que criaram, só que se você perceber aqui todos são brancos mesmo, e isso no sul dos Estados Unidos, mas eu acabei não vendo, eu pesquisei um pouco no tempo que faltava, assim, para ver se de repente se encaixava algumas coisas, mas tem umas rixas e tudo mais, assim, mas talvez explicar isso a fundo não consegui bem, e
E Dash fica meio que por isso, mas é uma questão que, claro, faria sentido incluir aqui. Então, vamos perceber que é bem antigo mesmo, porque esse daqui já tem mais de um século, mas eu acho que era só... Enfim, a gravação não é das melhores, mas é o que tem. E é isso, dá pra perceber semelhante com outra música ali do Cuphead. E, no caso tem um piano, né, eu falei errado, mas eu não sei se é um clarinete, mas tem um som de metal, da madeira de flauta, alguma coisa que dá pra perceber por aqui. Mas isso é puramente mais um marco histórico do que também uma banda super importantíssima, assim, pra história no geral, né. E agora um pouco alto. Chegamos num do gênero, talvez, que é o que se pensa de jazz. Acho que ele só travou um pouco, mas já vai voltar. No que se pensa no jazz, talvez, como no geral. O outro não é tão associado, assim, mas isso daqui a gente já tá falando do sonho americano, a gente tá falando já que daí o jazz chegando, todo mundo... Deve ter sido, assim, um pouco lento também, talvez para as elites gostarem ou tudo mais, ou chegar numa fama, assim, de consumir o país inteiro. Mas foi, assim, acho que, digamos, já pelos... chegando perto de 30, assim, que daí foi realmente, aqui foi os anos loucos, 20, e está totalmente associado com toda essa efervescência cultural, a poder de consumo aumentando loucamente, os Estados Unidos exportando bastante coisa para a Europa. Então, isso tem totalmente a ver também até a questão da cultura mesmo, deles se mostrando como um país ótimo para se viver, o American Way of Life, tem tudo a ver com isso daqui. Então, você vai se divertir em salões grandes tocando jazz, assim, super feliz. Isso também, claro, os jovens devem ter começado mais gostando disso, mas, como eu falei, logo em seguida já deve ter chegado bem. E aqui, diferente do gênero antes, o Dixieland, aqui a gente está falando de que lá era tipo umas 4, 5 pessoas, 5 instrumentistas, músicos, daí você pode chegar um pouco mais, assim, 7, 8, talvez até uns 10, assim, porque era um negócio meio de marcha, até, dependendo da situação, podia. Aqui a gente está falando de, no mínimo 10, assim, 15 facilmente, chega a 20, assim, também. Aqui, então, a gente está falando de realmente situações que precisam de salões grandes, para suportar tudo isso, e todo mundo dançando e tudo mais. E é um negócio que vai ser deixado para depois, isso vai ser deixado para trás, nos anos seguintes. Enfim, aqui também já estamos falando de caras conhecidíssimos, ainda que o Frank Sinatra é engraçado, ele pesquisando um pouco sobre o gênero dele de fato mas ele se encaixa claramente no jazz, assim, mas aqui ele é vocal, no caso, né, eu até não expliquei tanto disso, mas é meio misturado. A questão, tem alguns caras que ao longo do tempo, das décadas, foram pensando assim, meio puristas, não, que o jazz tem que ser totalmente instrumental, que não sei o quê. Tem uns que daí, não, vamos tocar assim, mas não era um negócio meio que, talvez às vezes se misturava, às vezes dava certo, sim. E aqui ele nasceu tipo em 1905, assim, acho que nos anos 30, ele até começou bem a carreira, ele foi fazer muito sucesso também muito depois, nos anos 50 e 60, mas aqui ele já estava também um dos principais nomes, assim. O Duke Ellington, um cara também gigante, assim, o Stevie Wonder tem uma música dele, ele é acho que dos mais importantes mesmo, assim, de todos as décadas do jazz inteiro, assim, o número de composições dele e tudo mais. O Buddy Rich também, que é um caso à parte, que ele é um band leader baterista, que geralmente se pensa que é um cara de trompete, algum piano e tudo mais, que seja o band leader, o cara que meio que dá prosseguimento para essas coisas, e, claro, até essa música dele, no caso, e tudo instrumental é muito baseado nisso, mas ele também toca muito bem bateria. Mas é só curioso, assim. E, enfim, botei um gifzinho aqui do Whiplash, que dele é um filme sobre jazz, sobre um cara que toca bateria num conservatório lá de Nova York. O principal gênero que tocam lá é esse mesmo, também são bastantes músicos e tudo mais. E agora eu quero ver se... até tem um solo de bateria. Aqui eu não tô conseguindo mudar, acho que eu sempre tenho que botar no slide seguinte e voltar. Daí, agora deu certo. Então, tem, enfim, músicas conhecidíssimas aqui. A que toca no Vingadores. Totalmente associado ao sonho americano mesmo. It's Been a Long, Long Time. Eu acho que até é uma mulher que canta, e acho que a composição é do Harry James, e ele também, o Frank Sinatra cantou muitas músicas dele, até eles eram amigos e tudo mais. Enfim, bem conhecida. Tem outra do Cuphead, que também não podia deixar, porque ele tem Dixieland, tem principalmente Swing, a trilha sonora,
Essa daqui acho que é até de introdução. E, enfim, são ótimos exemplos e não, ainda que pareça assim, por que não vou botar tantas outras das mais clássicas, mas, pô, essa é conhecida, daí vamos aplicar mesmo o que a gente conhece, que talvez a gente não perceba que seja de fato isso. Tá, não sei se é essa. Eu já ouvi alguma pessoa, eu não sou muito do meio da música, né? Na verdade, do meio da música, eu já vi na internet o pessoal do jazz xingando bastante no Flash. É? De confiança, assim, talvez, eu não sei, eu não entendo. Sério? Tá, eu também, quando eu vi o filme, eu pensei assim, tá, ele tá sangrando os dedos porque ele tá tocando bateria ao máximo, que ele tá assim, tudo bem que é o melhor conservatório do mundo, talvez do Nova York lá, que ele tem que tocar, mas tipo, parece uma coisa meio que assim, ele é tipo, o trabalho mais difícil do mundo, mas assim, pô, ele adora o que ele faz, com certeza ele tá tocando bateria porque ele adora jazz. Então, meio que assim, mas você disse que era mais nisso ou mais, tipo, acho que era nisso, né? Não questão de... Não passava a imagem. Tá, pode entrar. Eu ouvi alguns ensaios sobre o Whiplash, e parece grande crítica que eles têm é um filme de esporte disfarçado. O arco do filme de esporte dessa superando, o treinador, depois do dela. Até pode ser, sim. Eu acho que, em geral, eu gosto. Pelo menos, se você for analisar a parte técnica, realmente parece que são um bom grupo, o pessoal se batendo forte pela bateria. Ele gosta de se você for pegar, por exemplo, uma bateria de metal, ela é muito graça simples de fazer. É muito mecânica. Agora, se você for tocar um jazz, uma bateria de metal, não conseguiria tocar. Você vai ligar, não é uma força de sim. Também talvez questão do próprio professor ali, que ele é tipo o máximo exemplo dele não aceita nada de erro e de não sei o que, e é toda essa tortura psicológica, assim, que até pode ser que daí o filme tá querendo dizer que ele é um caso à parte, tipo, um cara realmente, não, ele com certeza ele é um pau no cu do caramba, assim, mas sei lá, realmente tem uma coisa meio de esporte, de parecer que é meio que mais... Bebop eu vou falar em seguida, sim, o gênero se diz, né? Sim. Até, eu só ia acho que mostrar mais uma música até, só foi falar você nesse nome aí que acho que era essa música que ia tocar aqui, que também é do abertura do Cowboy Bebop, mas que ela que daí também não é só sobre bebop, que o anime fala, né, é sobre um monte de coisa de blues, de jazz no geral, mas a abertura especificamente ela tem que é um monte de instrumentos, você vê, um monte de trompete, que toca um monte. Você vai falar? Demora um pouquinho mais na versão normal, mas são vários instrumentos, dá pra perceber, sim, muitos músicos, então se encaixa nesse sentido, assim. E no caso ela toca uma sequência de blues, que no caso é esse que o jazz pega um pouco do blues, que é uma sequência de acordes, no caso específica, que é o 1-4-5, que é dito, assim, que é o primeiro acorde de uma acho que a escala até confundi um pouquinho, mas enfim, só são 3 acordes, geralmente as músicas do blues, assim, 70%, 80% delas são feitas só de 3 acordes, de uma sequência específica, que daí o jazz, assim, usa às vezes. E também outras coisas, a escala, depois acho que até talvez fale ali a coisa aplicada. Aqui é um outro exemplo mais visual mesmo desse Glenn Miller, que é realmente essa coisa, aqui já é 1941, então aqui também já estava super em alta, já estava... Dá pra perceber como, enfim, até eu não cheguei a contar, mas é muita gente, é mais de 10 com certeza. E até eu não sei o trabalho que era pra fazer as músicas, pra tipo, coordenar todo mundo, assim, porque, poxa, ensaio assim de banda com 4, 5 músicos, já às vezes algumas coisinhas tem que fazer de novo, assim, então, muita gente. E também esses grandes salões, porque daí realmente pra suportar toda essa gente. Eu tô frisando nisso porque daí depois, dando um spoilerzinho já, o gênero seguinte, ele meio que não precisa de salões grandes e um pouco assim, e só pequenos, assim, mas enfim, é isso. Tipo isso. Que é esse cara mesmo, que é o Glenn Miller, assim, que daí realmente ele toca, tipo, a melodia mais audível, assim, a principal mesmo, a que mais perpassa, enquanto os outros fazem uma base, uma harmonia, assim. No geral, isso também, acho que agora vai tocar um outro cara,
às vezes toca um outro solo, assim, tudo mais, mas no geral realmente é o cara que meio que comanda em vários jeitos, assim. Mas é isso. Enfim, tem sobre a história do cinema também, tem relacionado com isso, né? Uma coisa meio chatinha e uma coisa também que faz parte da história, que no caso, esse é o primeiro filme falado da história do cinema, de 1927, o cantor de jazz. Ele, no caso, as notas dele não são muito boas, tá? Eu também já cheguei a pesquisar para ver se valia a pena, mas é só... mas aí tem umas coisas... Tem blackface, que daí realmente era um cara... Porque ainda tinha essa coisa do... Ainda assim que é meio nebuloso, como eu falei, assim, por exemplo, aquela Big Band ali tocando só eram brancos também, mas isso foi depois, daqui era 27. Mas tinha a ver com a cultura... O vaudeville também tinha um pouco disso de fazer blackface. Era uma herança assim que daí, acho que daqui a pouco, anos depois, assim, já foi sair, mas é isso. Agora, então, chegando já com o prestígio total do jazz nos Estados Unidos, ele acaba rebatendo, até com todas as influências dele na música erudita e tudo mais, assim, curiosamente, ele não, décadas depois, ele já ressurge e rebate nos próprios eruditos. E também, além disso, tinha outro gênero, o jazz, no caso cigano mesmo, que se diz relacionado com nascido na França, principalmente desse cara, que é o cara que eu falei, que eu fiz a apresentação na aula de francês, o Django Reinhardt, mas ele é belga, se fala, seria Django Reinhardt, mas enfim, aqui dá para perceber que tem uma mudança bem diferente, que tem 3 violões, tem até um cara ali com outro violão atrás, violino, baixo, e não tem bateria, mesmo os violões só eles fazem a parte rítmica, eles seguem fazendo assim, não tem trompetes, claro, os clarinetes, como eu falei antes, também já não estavam no swing, mas não estão aqui. Ele é basicamente formado disso, ele é muito único, assim, interessante até, de certa forma. Eu vi que ele meio que tem influência do jazz, mas ele também pega muita coisa própria claro, culturalmente, do povo Roma. E esse cara, na verdade, ele é, tipo, o principal mesmo, que tem festivais, assim, com o nome dele, de jazz cigano, assim, que é especificamente, porque foi ele que criou mesmo. Até quando eu pesquisei sobre ele na apresentação de francês, eu não sabia, eu pensava que, ele é um dos grandes nomes, mas não isso, mas é meio que especificamente ele. Até a música que tá tocando é dele, a Minor Swing. E eu acho que eu falo primeiro os eruditos aqui também, tem uns caras que estavam surgindo já no século XX. Eles eram jovens, assim, com certeza. Quer dizer, o Maurice Ravel, ele estava já tantos poucos anos, mas eles tinham uns 20, 30 anos, assim, quando o jazz tomou conta dos Estados Unidos, assim, foi para a Europa também. No caso, o Dmitri Shostakovich e o Igor Stravinsky, e esse aqui o Maurice Ravel, que eu também falei. A parte dele, a fase, digamos assim, né, igual como na literatura, acho que era modernismo mesmo que se fala, assim, partindo já no começo do século XX. Eles queriam acabar com tudo, com todas essas músicas bonitinhas, eles queriam experimentar com coisas feias na música clássica e tudo mais, e todos os tipos, assim, de fórmulas, de regras, assim, queriam extravasar com isso. Então o jazz também, eles tomavam um pouco de inspiração. Eu, quando fui olhar bem as músicas, de fato, se você ouvir, se eu fosse botar aqui, talvez não seria tão reconhecível, é uma coisa mais de teoria, mas no geral dá para reconhecer que tinham influência sim. Curiosamente, o Shostakovich em específico, ele e o Stravinsky, eles deram o nome de suítes de jazz mesmo, que eles compuseram, só que o Shostakovich tem a valsa número 2, até devia ter colocado aqui, mas talvez pelo nome não vocês conheçam, mas toca no De Olhos Bem Fechados do Kubrick, enfim, é bem famosa, assim, e ela faz parte da suíte de jazz, só que daí essa suíte, essa música e todas as outras, assim, não tem nada de jazz, é só o mesmo nome, assim, mas uma coisa ou outra até talvez tivesse, assim, sabe, mas ele, o Stravinsky, acho que foi principalmente por isso, o Ravel também. Aqui a música já tá repetindo, mas tem uma música que foi organicamente, que eu fui pensando e eu lembrei, pois é, ela até que lembra esse gênero aqui de jazz também. E daí vão perceber que tem um violão sempre marcando o tempo. E daí, que é direto disso assim. Ainda que o Bob Esponja ele tenha referências de música havaiana e tudo mais, essa é uma guitarra com slide que toca, mas isso daqui é
incrivelmente um jazz cigano. E aqui uma gravação desse cara. Também só de curiosidade, ele que eu apresentei na outra apresentação lá, ele, no incêndio na casa dele, ele perdeu os dois, o mindinho e o anelar os dedos do mindinho e o anelar no incêndio na casa dele, e ele só teve que realmente aprender, ele já sabia tocar violão antes, mas ele teve que dar jeito de só tocar com os dois dedos que sobraram. E daí ele simplesmente deu certo, daí enfim, ele focou muito bem, e daí ele vai aparecer um trecho que ele toca, tipo, muito, muito rápido, isso já pros anos 30, assim, daí é meio com essa coisa meio de os metaleiros vendo ele, uau, assim, os boomers conseguem tocar muito rápido também, então, assim, essa parte específica. Mas é esse gênero aí. Agora ele não quer sair do... Foi. Mas não ficou... Enfim, é meio difícil também falar de algo que perpasse todo o século XX e não falar da Alemanha nazista também. E, enfim, acho que dá para perceber também o porquê que daí isso está relacionado, com certeza, porque justamente era um negócio vindo dos americanos, era algo também, uma cultura pelos negros, então, com certeza que eles não gostavam nem um pouco. Tinha essa coisa assim, da música clássica dos alemães, do Wagner, tudo mais, que era super cultuado. Então, para isso daqui, para eles, não era nada, assim, daí tinha que ser retirado mesmo de lá. Então, até tem, acho que esse fala assim sobre os judeus envolvidos nisso, até por acaso que o cantor de jazz, aquele filme lá que eu mostrei, era o Al Johnson, o que atuou lá também era um judeu, mas daí ainda que ele tivesse feito uma imagem má, né, do jazz, eu só não cheguei a esquecer de traduzir, né, o que estava escrito aqui, mas enfim, dá para entender mais que é teatro judeu e alguma coisa relacionada com jazz. Aqui embaixo até, acho que não sei, vai ter alguém que vai saber alemão, vai saber o que eu saber. Mas enfim, é isso, tava lá, até o Django lá que eu mostrei, ele tava duplamente ferrado, né, porque ele tocava jazz e ele era cigano. Então, foi assim, até incrível que, na verdade, ele tinha um amigo oficial nazista que gostava muito da música dele e ajudou a ele a ficar escondido, assim, do regime. Ele conseguiu viver todos os anos da guerra, assim, tranquilo, ele só foi morrer ali, 10 anos depois. Pode falar. Então, isso eu não cheguei a ver, mas eu acredito que sim. Eu acredito que até sobre a nomenclatura, sobre a etimologia, agora que eu lembro. Eu vi dizendo que uma coisa que o nome jazz com 2 Zs mesmo foi dado pelos brancos mesmo, era uma gíria de brancos, e até mesmo no começo muitos negros não gostaram e não queriam manter qualquer que fosse a ortografia, assim. Mas, talvez eu tivesse tido que visto isso mesmo de fato se era um problema, né? Célio, você queria falar? Como assim? Ah, tá, você disse que tipo, se eles odiavam especificamente, assim. Ou só... Sim. Sim. Uhum. Acho que se encaixa bem nisso, assim mesmo. Realmente, porque também era... Devia talvez ganhar uma certa popularidade, eu imagino assim, como música, porque ele foi muito rápido, assim, um sucesso nos outros lugares, então até eu comentei sobre isso, que geralmente, sim, é o que é de se esperar, até como também em outros gêneros, assim, bandas de rock, geralmente o cantor, o guitarrista, tudo mais, assim, e daí... por exemplo, o baterista, que foi uma sessão mesmo, o Buddy Rich, que eu mostrei aqui antes, até acho que vai estar bem alto, mas que dele tocava bateria, que ele geralmente tem associação, tipo, poxa, o que você mais escuta geralmente são a melodia, esse cara aqui, né? A melodia e o
Enfim, os instrumentos melódicos mesmo, de fato, sim, mas assim, cara, o piano também, ele é porque no caso até do Bill Evans, que eu vou falar daqui a pouco, né, mas que você já mencionou, ele era um trio só, era ele, o contrabaixo e a bateria, então ele era realmente o cara que mais fazia as melodias principais, assim, então, nesse caso, pode... André, você dá uma palminha? Isso, pode falar. Uhum. Sim, sim. Uhum. Sim. Como? A segunda dominante? Subdominante, sim. Sim. É aqui. Uhum. É verdade. Vou mudar aqui de lugar, se ele vai ficar muito perto. Só rapidinho. Pois é. Muito mais. Uhum. Essa parte faltou mesmo, e realmente a discussão complementa muito bem aqui. Então, como já mencionado antes, aqui está numa certa lógica parecida com das correntes literárias, que é sempre aquela coisa assim a corrente que veio antes fazia uma coisa lá, eu quero fazer totalmente o contrário, eu quero ser contra ela, eu acho que eu não correto assim. Então, o bebop, ele não exatamente anula também todos os outros gêneros, como eu falei. Tem eu sempre boto, né, meio que a época que surgiu, mais ou menos, até quando foi produzido as produções mais prolíferas, assim, as melhores partes, assim, a era de ouro, digamos assim, né? Ainda que os outros também, vocês vão ver ali que até tem uma baixa, assim, mas outros, o swing, o bebop, eles sempre meio que vão continuar muito bem, assim, nas décadas outras até, super bem, assim. Então, nessa coisa que deram salões enormes, assim, eram músicos pra caramba, aqui eles vão voltar para uma formação menor, assim, às vezes até 3 pessoas, 5, 6 também, é super comum. O nome, ele
por causa disso, bebop tem a ver com som de sketching, que daí é você fazer sílabas para acompanhar o instrumento, assim. Então, o cara tá tocando alguma coisa assim, ele fica, mas só coisa realmente que funciona muito bem para você falar, porque só você falar as vogais normais, assim, daí uma hora você não encaixa tão bem, se perde um pouco. E eles faziam um pouco disso, assim, não era o tipo principal também, essa música e várias outras meio que não tem, ou faziam mais nas gravações também, não tanto, né, mas ao vivo sim. E isso daqui principalmente também surge muito importante, os bares do Harlem, de Manhattan, de Nova York, com esses nomes aqui que eu botei também, com essas fotos aqui, o Charlie Parker, o Dizzy Gillespie, o Thelonious Monk, aliás, acho que eu tô confundindo, o Dizzy é esse daqui, esse cara aqui que fazia coisa só para avacalhar as coisas antes, assim, não, quando aprende trompete, não é para fazer uma bochechona, assim, que daí você vai puxando o ar, assim, e ele tem esse trompete que ele disse que ele só, tipo, sentou sem querer e dele ficou torto, assim. Mas o som, engraçado que ele não muda nada mesmo, ele só fez, provavelmente ele fez de propósito, mas quis dar uma história, né? O queridinho Miles Davis, que vai aparecer muito daqui pra frente, vocês vão ver, já estava aqui também bem novinho, com os seus 20 e poucos anos, estava acho que fazendo, ele tinha alguma escola de música, alguma coisa assim, alguma coisa de Nova York lá, estava acompanhando esses caras aqui, e aqui também, já que são poucos instrumentos, eles também, quer dizer, não é uma coisa oposta ao swing, mas aqui eles quase com uma música também feita para músicos, que daí meio que chega na parte, digamos assim, também como o jazz sendo muito interessante para músicos, que aqui eles botam, essa música não é especificamente isso, mas acho que tem outro que eu vou tocar, que são super rápidas, assim, quer dizer, não parecem tanto, mas se você tocar mesmo, você vai ver que é uma loucura, e também você tendo que lembrar todos os dedos diferentes no piano, tantos de escalas diferentes, eles tocam também tudo, assim, meio que bem livre, sim, é puramente improviso. Os outros gêneros e os seguintes também tem muita coisa do improviso, o jazz é uma das principais coisas dele, caracteriza isso. E só que realmente assim muito difícil e pegam coisas convencionais. Por exemplo, tem geralmente uma gama de notas que você consegue tocar numa música, que daí se diz, né, que geralmente tem um tom, e daí você toca ali as notas numa duração específica. Você vai escolhendo, você pode ir improvisando também, você pode ir fazendo assim, uma duração, uma repetição, vai tocando uma no começo, outra no final, e coisas assim, vai embolando, mas aqui eles também pegam. Geralmente são umas 7 notas, 8, assim, e aqui eles extrapolam várias notas diferentes que não se encaixariam aqui, mas que daí às vezes dá certo, assim. Ou eles realmente estão querendo experimentar e estão querendo fazer isso. E ainda também que tem esse estilo de bares pequenos, talvez eu vou falar depois de outro estilo, que daí se encaixa melhor como tipo mais uma música ambiente, ou do que de fato, porque esse aqui é meio que quase como as pessoas fossem aqui para meio que ver os caras experimentando também, meio que ficam também para fazer qualquer coisa, assim, beber, comer e só às vezes ouvir, sim. Também não necessariamente a música é como, acho que tá nesse trecho, tá mais ou menos aqui, é um pouquinho mais calma, não é uma exceção, assim, não é uma coisa específica, mas geralmente sim. E também, claro, que ele tem todas essas coisas de bares e tudo mais, anos 40 e 50, tem a ver com os beatniks também, os diferentões, o pessoal que se gosta de parecer intelectual e tudo mais, surgiu nessa época, então um estilo também que é meio que essa coisa assim, poxa, você precisa saber para muita coisa de música para saber tocar como esses caras, então eles ficam assim. Eu botei um gifzinho aqui do La La Land, que até tem swing, mas tipo, o principal, quem assistiu assim, o Ryan Gosling aqui, o Sebastian, ele quer montar ele adora jazz também, ele quer montar um clube de jazz meio nesses trâmites aqui. Ainda que também passe em outros gêneros, e também é um negócio super dançante como o swing, né, mas a música, no caso, a trilha sonora, ela às vezes se indica mais nisso. E o Cowboy Bebop aqui, que eu já botei a abertura logo antes, mas também não necessariamente ele é só sobre bebop, é só um nome que fica legal, e tem blues, tem outras coisas de swing, tem valsas, coisas de música clássica e tudo mais. Acho que quase muitos episódios tem nome de algum gênero de alguma relação a isso. Deixa eu ver. Isso daqui, se eu botar daí, enfim, essa música aqui era do Joe Contrain que eu coloquei, e tem essa que é, tipo, talvez a mais conhecida a Dona Lee, que realmente eles tocam muito rápido nos seus termos, né? Um monte de nota, tipo, diferente, se você
É bem chatinho, eu já cheguei a aprender um pouco ela no piano, mas... Enfim, e também são poucos instrumentos, dá pra perceber isso, né? Tipo, ainda que meio que no swing dava pra tocar dessa forma, um pouquinho, tipo, só que aqui a gente tá só regrado nisso, assim, o baixo, bateria, piano, alguns metais, e é isso. Pode, claro. Não sei se alguém concorda aqui, pelo menos alguma coisa, mas há 2 anos atrás, eu fiz um negócio da digital. A primeira escala que eu falei naquela são uma escala cromática, por todas as duas notas musicais. E o jazz e o blues, eles são diferentes por causa disso. Realmente as escalas, a gente tem muita. A maioria dessas escalas tradicionais, elas têm 7 notas. O blues ele misturava quase todas. Então, o blues ele ia com depois, viajava. A música clássica era muito certinha. Você tem aquelas notas, variando tonalmente, variando até em modos negros, mas estava sempre dentro de uma teoria específica. O blues e o jazz é um pouco disso. Eles vão tentar dar essa corrente. Inclusive, a Blue Note, que não conhece, eles têm característica disso. E o jazz também inventava muito isso, porque isso é tão diferente, é um impacto tão forte na cultura, principalmente europeia. Sim. E até já que você puxou disso, alguma hora eu ia falar, mas acho que eu falo agora, já que o bebop acho que se encaixa muito bem nisso. Tem um sitezinho aqui que eu achei que tem um piano virtual, no caso, para tocar música, e tem uma bateria também que eu meio que vou explicar de forma bem rasa, também entendível para quem não sabe de teoria, para talvez perceber um pouco isso. Mas, tipo assim, meio que se aprende que teoria musical que tem uns acordes básicos, assim, pop, rock, geralmente pegam muito disso só, tipo, só são 3 notas, essas aqui, principalmente, que esse aqui é um dó maior, é dó, mi, sol. Você pode tanto repetir, no caso só são 3 notas diferentes, né? Eu posso muito bem repetir o sol ali de baixo, ele continua sendo esse mesmo acorde, só que ele vai ter um som maior. Um som, quer dizer, um som mais extenso, assim, não... Ele também tem essa coisa de maior e menor, que daí, no caso, só eu mudo uma nota aqui, ela fica menor e tudo mais. Só que daí o jazz, daí, no caso, são esses só 2 tipos, três notas diferentes, e o jazz ele vai lá e ele coloca, principalmente ele, né, mas outros gêneros, coisas que veio antes, música clássica também, tudo mais, veio antes, ele vai lá e bota uma nota que daí adiciona uma noção diferente, e cada um desses acordes eles dá uma sensação diferente. Aqui, no caso, se eu tocar essas notas específicas, elas são um trítono, são notas que não soam bem, no caso, mas que daí, claro, com as outras notas juntos dá certo até. Enquanto que essas daqui soam super bem, assim. E daí dá pra, assim, simplificando dessa forma, né, mas notas super próximas também tem uma certa dissonância, mas eu vou tocando, assim, e daí ele vai... E daí os caras do jazz vão misturando tudo que é coisa, enfim, e daí tem coisas até, tipo, que são super... com vários trítonos aqui, até ali não tá pegando agora. Esse aqui é tipo um acorde, é um diminuto, que ele é tipo pra ter uma tensão mesmo assim maior. É quase... se tocar isso aqui num órgão, eu acho que é o que deve tocar em música de terror, assim, quando aparece um vampiro, coisa assim, e é o que caracteriza, assim. Nessa parte da escala e tudo mais, aqui também tem uma bateria virtual, que daí, assim, eu acabo sempre voltando pro rock pra dizer que é meio que a forma simples, ou pop, ou coisa assim, ainda que ele tenha vindo outros gêneros que fossem contemporâneos a ele, assim, as marchas e coisa e tal, fizesse mais sentido aplicar nisso, mas, tipo assim, a principal base disso é que daí realmente você vai tocando um ritmo reto, no chimbal, principalmente, e daí, no caso, você vai, na metade do tempo, daí você vai... Aqui, acho. Duplicando aqui. Esse daqui tipo, é a base do rock, no caso eu também uso o bumbo, que é o negócio maior. Esse aqui tipo, seria o ritmo mais simples. E só que daí o jazz, ele não... Então meio que dá pra dizer que essas são o chimbal, a caixa e o bumbo são os 3 principais do rock. Você vai usando outras coisas, claro, mas assim, a fundação do jazz já é o prato de condução. Que no caso, no rock também você pode usar para ele fazer um ritmo assim, reto. Só que daí no jazz especificamente, acho que quando qualquer música que usar isso daqui vai ser totalmente ou uma mistura de jazz ou um jazz puro, assim, que ele vai fazer que não é um negócio... que não é um negócio reto, como ele tem um gingado, que é uma coisa pegada do blues.
e que ele também vai usando o chimbal aqui para ele, que principalmente são essas duas coisas, só isso aqui já soa jazz, né? E daí, claro, eles vão aumentando a velocidade, mas é no bebop mesmo, tipo, no teclado não fica tão fácil, né, mas se tivesse a bateria real aqui, daí dá pra manter isso, assim, por vários minutos seria bem difícil mesmo. Assim. Mas o que dá pra dizer essa explicação rapidinha é isso. Claro, não é meio difícil também, não... É difícil não, mas é que mais que eu depois vou conectar isso aqui com outra coisa, que o rock, ele é muito mais o blues e o country, com certeza. O gospel, R&B, vários outros estilos, assim, principalmente os negros, super importantes aqui também, como até já tinha sido falado, com certeza, e que tocavam super bem também os seus instrumentos, que trouxeram isso principalmente do blues e tudo mais. O jazz acaba umas coisinhas ou outras acaba misturando e no geral, talvez assim, outros rocks, jazz, que vão surgir nos anos seguintes, que vão sendo executados, mas depois eu vou falar mais assim, que claro, também tem a ver com a história, estamos já nos anos 50, por aí, e que daí vai fazer sentido com outros gêneros que eu vou explicar. De qualquer jeito, tem influências diretas do jazz. Eu não botei aqui, mas eu ia botar a Riders on the Storm, do The Doors, que daí dá pra perceber que ela é muito jazz, muitas músicas do The Doors pegam disso, o baterista e o tecladista, eles tocavam jazz mesmo, que tem bem uma sensação disso. Eu acho que eu não... Talvez eu até deixaria aqui, mas acho que a maioria do pessoal deve conhecer a música. No final dos anos 60, tem outros gêneros de rock que vão surgindo, o rock progressivo, que pegam também o rock, a música clássica, músicas super longas, a complicação também meio do bebop, e o Yes, e o King Crimson, no caso, esses são os álbuns aqui. E daí por mim até eu conheço bastante, assim, eu até talvez faria uma apresentação só disso, mas tem muita influência disso, o Yes principalmente, e coisas outras, assim, depois eu vou falar um pouco isso aqui é quase um fusion, o Soft Machine, não sei se alguns conhecem. O Steely Dan também é um rock com um pouco de jazz, eu deveria ter deixado alguma música de fundo para reconhecer aqui. E chegamos então, já estávamos nos anos 50, falar de conhecidíssimos, um querido que já apareceu aqui também, o Cool, que eu vou falar, sei lá, Cool Jazz para ficar pior do que eu tentar falar e falar outra coisa, né? Mas acho que não tá tocando a música. Deixa eu ver aqui. Eu queria deixar alguma coisa de fundo, mas acho que eu só não configurei. Mas é só eu deixar aqui de fundo. Mas enfim, são esses caras aqui, são o Bill Evans, o Chet Baker, o Miles Davis que já apareceu, que daí o Bill Evans também tá nesse álbum aqui. Esse álbum aqui também é um grande pedestal do jazz, principalmente desse gênero. E Joe Coltrane também tá, ainda que ele não seja necessariamente parte desse movimento também, ele mistura um pouco dele com o bebop. Quer dizer, que ele não seja somente disso, né? O Dave Brubeck também, e isso daqui tem relacionado com o bebop, que também é ainda formações pequenas, ou ele é só um trio, no caso, aqui acho que são 5, 6 músicos também, mesma coisa do bebop, só que a questão é talvez não elaborar tanto as músicas, fazer músicas mais lentas também, não necessariamente vão ser só disso, né, que vão ser dessas, mas assim, notas mais longas, porque lá no bebop eles tocavam infinitas notas assim por segundo, e daí aqui eles queriam talvez dar um pouco mais de emoção, um pouco mais de destaque para algumas poucas, e também isso é bem no sentido também de clubes pequenos, em que o pessoal também era talvez uma música até mais ambiente, mas ainda que assim, o pessoal escutava lá e gostava bastante, quer dizer, prestava atenção nisso, né? E, enfim, até vou deixar, então, na verdade, já que tá aqui mesmo, né, eu botei esses vídeos aqui, porque já que são... E acho que eu quis colocar vídeo mesmo, em vez de só áudio, mas talvez devem conhecer essa, gênero todo de jazz, talvez uma das mais conhecidas, e que é um negócio... Ela também não é, tipo, super calma, vou mostrar uma outra que é super lenta, essa que, tipo, ela é meio que suave, assim, e também não se distancia tanto do bebop, tipo assim... É que não é muito pensando mais no jeito de tocar, ela não é tão difícil assim, né? Mas tipo, o piano essa música também é muito tranquilo, é quase como... Ela é meio pop dessa forma, porque o piano ele vai tocando só, assim, a mesma coisa por vários tempos, daí só no refrão depois que ele muda. Enfim, até esse cara ele tá o tempo todo olhando pro saxofonista, assim, porque ele tá super de boa, não?
no teclado. Tem outra hora que ele toca também um solo de bateria, ele só fica observando, ele fica vidrado no baterista só assim mesmo. Enfim, o Bill Evans aqui, já uma música super lenta mesmo. Bem mesmo. É bem coisa mesmo também, tem várias playlists no YouTube lá de 10 horas de música de jazz. Nem especificam assim, mas é só ideia para você estudar, para você só ficar assim de boa, e às vezes um plano de fundo lá, bonitinho, de um clube, de alguma paisagem bonita, assim. E, aliás, eu não sei se Ah, tá, eu tava estranhando esse trompete tocando, eu acho que é dessa música, tá? Que ela nem tá aparecendo direito aqui, mas era alguma que eu botei ali. Mas agora é mais tranquilo. Daí realmente é só o piano, no caso dele. Enfim, super lento, ele até tá prostrado, assim, tá... E tem a classiquíssima, a faixa de abertura do... Ai, spoiler. É a faixa título a faixa... Eita! Vai voltar? Não. Agora... tem a faixa de abertura do Kind of Blue, So What, que também é... Talvez eu nem sei se eu precisaria tanto... Já foram ali 2 músicas, mas essa daqui é super... Que ela, de certa forma, mais lenta também, se encaixa nisso. O Joe Coltrane aqui no canto, não sei se vai aparecer o Bill Evans de novo. Enfim, talvez é porque também é outro cara super conhecidíssimo, super importante ele vai aparecer mais, mas é. Será que eu consigo sair daqui sem... Foi. Tá. Eu acho que era em seguida desse, mas já chegamos então, olha só, Brasil mencionado. E também não podia deixar de falar com certeza isso aqui sem dúvida... Quer dizer, sem dúvida não, mas assim, isso e samba e... Talvez, porque o samba veio disso, de gêneros mais conhecidos do Brasil e do mundo, assim, porque isso aqui ele foi, o jazz também já toda a sua vertente do cool, tava totalmente direcionado para isso daqui, para músicas calmas. Foi lá, já tava, e alguns artistas que estavam interessados nisso pensaram, vamos misturar com samba, e daí surge então até o próprio, é tido mesmo como o marco inicial mesmo, do Chega de Saudade, do João Gilberto, o primeiro álbum, a primeira música de Bossa Nova em 58. E isso daqui também não demora muito para já alcançar os medalhões do jazz dos Estados Unidos, acham isso o máximo, fazem em 64 o Stan Getz chama o João Gilberto para fazer um álbum só disso, a Studio Gilberto também e o Tom Jobim estão nesse álbum, que deu super certo, acho que é o álbum até mais vendido desse ano. Enfim, a música mais... o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes, né, que compuseram Garota de Ipanema, é a segunda música mais regravada da história. Só tá atrás de Yesterday, dos Beatles. E Frank Sinatra, isso foi já lá para 67, mas ainda assim, ainda estava super em alta. Chamou o Tom Jobim para tocar com ele algumas músicas lá em Nova York. Enfim, Jorge Ben também, até eu acho que ele é mais conhecido mais por aqui, mas tem algumas músicas, principalmente a Mais Que Nada, que foi regravada pelo Sérgio Mendes, que daí estourou pra caramba, também lá nos Estados Unidos, assim, o Black Eyed Peas até fez uma versão disso lá nos anos 2000, foi baseada na do Sérgio Mendes e não do Jorge Ben. Tem já na finaleira ali, em 75, tem também do Elise Tom, que é um outro grande álbum da Bossa Nova. E, enfim, toda essa cultura, enfim, super importante, dá para perceber pelo Brasil também, claro, em espectros sociais, políticos, o Juscelino Kubitschek estava usando isso como propaganda, que ele estava super bem, ele focado na classe média, então, poxa, olha só que o Brasil totalmente exportando cultura lá para os States. Então, eu queria... Vamos botar Chega de Saudade aqui, mas também devem conhecer, mas eu só que acho que não vai...
Vai misturar as músicas. Ah! Depois eu tento aprender melhor esse tocador aqui porque realmente não dá. Agora aparece. Foi. Enfim, e até são músicas geralmente curtas também. Poxa. Essa música tem menos de 2 minutos até, ela tem 1 minuto e 5. Mas. Ela tá nesse álbum, se eu não me engano. Enfim, também uma das mais conhecidas de Bossa Nova também deve ser super adorado. Tem um monte de, até mesmo que outros artistas de jazz que não colaboraram diretamente com eles, chamaram para fazer música, tocar as músicas deles, assim, também tocavam, assim, por aí. Tudo que é playlist também de jazz, calmo, assim, mesmo do outro gênero ali, você vai encontrar, às vezes, alguma bossa nova ali, por acaso, também. Então, não tem muito a ver com o jazz, assim, tipo, diretamente é mais do soul e do R&B, mas também ali agora já estamos nos anos 60, surge o funk, principalmente até dizem que por causa do jazz um pouco é o James Brown que puxa bastante, porque tem os metais e tudo mais, tem a Got a Feeling, não, I Feel Good, dele, que é talvez o marco inicial do funk, que tem os instrumentos, assim, mas no geral eu vou falar do gênero seguinte, que tem muito a ver com isso, e que... Pronto, já vou falar direto, assim, o Fusion. Que aqui estamos falando de... Estamos quase chegando no final, até acho que eu tô vendo no... Tá um horário bom. No caso, aqui já estamos em seguida que o funk é criado, assim, quase eu botei ele em 67, mas nessa mesma época, final dos anos 60 para 70. Então, esse que temos a mistura do rock também já estava super consolidado, então os caras do jazz estavam interessados de pegar um pouco disso, ou caras de rock eram muito interessados em jazz, fazer um pouco disso. O Miles Davis daqui, de novo. Isso eu acho muito engraçado. Eu até já escutei um pouco das músicas dele dessa fase, mas assim, ele é super colorido e assim, ele parece um rockstarzão, assim, sendo que ele só toca um trompete, é como se ele tivesse com uma guitarra tocando vários efeitos de sucessão, assim, solos. E, tipo, parece meio fora, mas também a banda dele lá dá todo o apoio, assim, principalmente aos teclados, que esse gênero tem a ver, que pega um pouco o baixo também super forte, porque o funk tem disso. Enfim, tem outros caras que surgem bem famosos por aqui, o Herbie Hancock, tem o Weather Report, e tem aqui não aparece, mas é o Chick Corea, que tem a ver também com o Return to Forever. Ah, tá, botei o nome dele aqui, né, caso. E tem uma coisa à parte que eu não sei também se é uma coisa meio minha, que sei lá, que um nicho específico que eu adquiri na pandemia, ou sei lá o que dessa música tá tocando, é de um álbum que o YouTube recomendou por acaso, assim, que ele só... eu estava escutando algum rock, qualquer coisa assim, outros álbuns também muito parecidos, assim, que parecia, tipo, não sei, ele vai lá e só deixou assim, e daí, 3 milhões, 5 milhões de visualizações, um negócio que eu nunca ouvi falar, eu pensei, vou dar play, e daí aparece essa maravilha aqui, que daí eu gosto de dizer que é bênção, o que os comentários do YouTube dizem, né, que é bênçãos do algoritmo, que está envolvido todos esses álbuns aqui, que acho que alguns devem conhecer, eu também botei pensando nisso, sim, mas o Masayoshi Takanaka, que fez até coisas sobre o Brasil aqui, não deixa eu... Mas enfim, já... Que daí são coisas só que aparecem assim do nada. Enfim, muita coisa, na verdade, é japonesa, mesmo assim. E que por acaso é tudo fusion mesmo, veio um pouquinho depois ali já nos 70, 80, mas que, cara, isso... só porque realmente eu vejo que parece que... muita gente que eu conheço também que gosta de música, assim, e tudo mais, que eu, por acaso, que já viu alguma coisa dessas, então, assim. Sim, por isso que eu botei também aqui a Maria Takeuchi. Que daí ouvindo as músicas que é os anos 80, o New Wave japonês, muita coisa daqui também, do Brasil. Eu já vi até vídeo assim, falando assim, existiu o City Pop no Brasil, e meio que tem o Fusion, ele gerou muita coisa do pop dos anos 80, que é o New Wave, e até a instrumentação tem muita coisa complexa, se você ver, às vezes, dependendo da música, assim, até eu devia ter colocado alguns exemplos aqui, agora não vou lembrar de cabeça, mas, sei lá, o Gilberto Gil mesmo, Fagner, alguns artistas por aí que fizeram coisa assim também.
E até eu botei uma coisinha pequena aqui, mas só esse álbum, que esse especificamente eu não vi tanta gente falando, é mais esses todos aqui, mas esse que é o Spiral Gyra, que daí é uma capa de Fortaleza, sei lá, Recife, alguma coisa assim, tem uma arara, tudo mais, acho que é Carnaval mesmo o nome do álbum. E daí tem, tipo, uma música chamada Cachaça, tem uma música chamada alguma outra coisa ali do Brasil, só sei que eu achei super curioso, assim, e tem umas coisas de samba que eles botam ali, enfim, e é puramente instrumental, Jazz Fusion, assim. Ah, só deixa eu pausar aqui. Essa guitarra de prancha? Uhum. Pois é. Eu sou meio perdido agora. O Bossa Nova, até onde a gente está agora, são estilos de jazz modernos ou são estilos musicais que derivam ou se inspiram no jazz? Então, pois é, porque você quer dizer, tipo, exatamente se fosse formar uma família mesmo, uma árvore genealógica. Então, pois é, a Bossa Nova, eu diria que, porque ela e o samba, assim. Pois é, de certa forma, assim, se pensar, tipo, o Dixieland é puramente jazz, o swing é jazz, jazz sem mais nada, né? Ele foi meio que, ele foi se evoluindo, digamos assim, né? E o bebop também. De certa forma, a Bossa Nova é tipo um filho do jazz com samba, assim, não entraria diretamente nisso. Eu falei, né, o rock não é, também é um tipo um tio, o jazz é um tio do rock. O fusion, ele é também um filho do jazz, isso daqui é muito jazz, daqui é certamente jazz, não é o funk, o jazz é um tio do funk, e daí o funk dele o fusion é derivado muito do funk, do próprio jazz, do rock também. Então são essas coisas. Eu até, na verdade, não pensei em fazer uma árvore genealógica. Eu fiz uma linha do tempo aqui no final, e daí vai dar para perceber isso daqui. Mais alguma dúvida? Eu estou muito falando também para os slides, né? Tá. Certo. Aqui também dediquei uma parte, falando ainda 67 de novo, mas aqui é 67 de fato, que surge, tem todos esses grandes festivais, e tem o primeiro de todos, e é o segundo maior em quantidade de gente que vai, que é o Festival de Montreux, na Suíça. E no caso, isso aqui surgiu realmente nos anos 60, estava super em alta ainda lá, até a Bossa Nova, o mais, bebop, e tipo, faria sentido realmente ter pro nome que estava assim, eu vou ficar ter shows e tudo mais, assim, porque realmente eram ficados nos salões, nos clubes e tudo mais. E daí em seguida anos seguintes foi já surgindo, mas é engraçado que até esse de Montreal, poucos anos depois, eles já foram pegando todo mundo que era da grande família, assim, do jazz, assim, muita gente da MPB, que às vezes mal fazia uma bossa nova, coisa assim, ou tudo mais. Elis Regina com o Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal é bem jazz, aliás. Mas tipo, tudo isso, assim, também o Fusion logo em seguida entrou, e ele não se manteve como, assim, um tradicional totalmente, né? No caso, Caetano Veloso, João Bosco, Ney Matogrosso. Eles são mais de MPB, no caso, mas em 83, isso foi um pouco depois. O Bill Evans, claro que ele gravou um disco até ao vivo lá nesse festival. Aliás, aqui são todos de Montreux, né, que foram os principais. Até de Montreal deve ter também muitos, assim, eu falei não mencionei o de Copenhague, e tem muitos outros, assim, ao redor do mundo, que talvez não sejam tão grandes quanto esse, né, mas são espalhados por aí, é muito fácil de ver nomes em algumas coisas, em discos e tudo mais. Tem também do Alceu Valença, o Milton Nascimento e o Wagner Tiso, também outros de MPB. E até os Titãs, a banda de anos 80, de rock nos 80 no Brasil, também eles gravaram lá. Não eram, também eram meio que rock, não pouquíssima coisa, sei lá, mas isso já era 86, eu acho, 87. Eles gravaram esse rollback lá em Montreux. Enfim, aqui também, falando de árvore genealógica, até, tipo, eu não sei como se encaixa, mas, enfim, o hip hop, ele nasceu, ele veio com essas coisas de samples, e que daí acho que todo mundo deve saber como é que funciona, mas que pegar realmente trechos de músicas, tudo mais, até ainda, quando ainda era Vinícius e tudo mais, misturavam, repetiam os trechos específicos, botavam até, eu não vou mentir que eu acho que eu não, até se fosse falar de diferença de rap, eu não sei se é a mesma coisa, assim, o que o rap veio depois, mas também tem muita coisa semelhante. E realmente, assim, até o funk, soul, pegava muitos samples disso, muitos trechos de músicas disso.
Mas até, provavelmente, de jazz, até, às vezes pegavam, realmente, que era a parte instrumental, às vezes, que importava e ficava nisso. Nos anos 70. Enfim, chegamos já meio que não teve tanta coisa logo depois, assim, do fusion, o hip hop eu mencionei mais por causa também do lo-fi, que daí tá encaixado com hoje, e que, enfim, isso já eu citei, ele começa já nos anos 90 até hoje, né, mas, principalmente o lo-fi, aliás, esse cara que é o do Jamiroquai, o gênero dele é tipo um disco, é tipo meio funk também, só que surgiu assim nos anos 90, então botaram o nome de acid jazz, mas assim, no final dos contos é isso, mas eu quis botar aqui também, que é super legal, e daqui eu vou deixar, né, eu deixei não sei se conhecem até, porque cara, isso é outra coisa das bênçãos do YouTube, que também surgiu ali foi logo antes da pandemia, até, mas ganhou muito sucesso por causa disso, assim, o lo-fi acho que já existia antes, e daí era coisa de música para estudar, música tranquila, e que tem muito de harmonia de jazz, tem muita coisa de... pegam até, tipo, distorcem o tom da música, porque, por exemplo, tem essa coisa de tonalidade da música ocidental, que realmente você tocar lá todas as notas e tudo assim, e os instrumentos afinados, só que daí você pode desafinar eles, tipo, uma coisinha de nada, e realmente às vezes o que o lo-fi faz e que dá certo também, ele dá um tom meio de... como de algo meio já usado, assim, que dá um certo toque de nostalgia, porque ele tem toda essa coisa do Vaporwave, nos 80 e tudo mais, de coisas que e a lo-fi acho que low financial mesmo, de pouco custo, então como se tivesse feito com coisas de segunda mão, de certa forma. Enfim, ele pega e tem essa coisa especificamente, quer dizer, eu falei do lo-fi logo dele ter vindo logo antes da pandemia, ter surgido melhor, mas na verdade foi esse lo-fi da música brasileira, do Bossa Nova e do MPB, principalmente, que dá super certo porque é essa coisa do jazz, porque isso é um jazz, e enfim, tem muitas, tem 5 milhões, 10 milhões de visualizações, essa daqui deve ser, por aí todo tem uma do Tim Maia, que Ela Partiu, ele também tem a mais famosa disso, assim, e várias outras foram seguindo com formatos de vídeos curtos, não como de TikTok, coisa assim, mas eu quero dizer, tipo, as músicas de Bossa Nova, MPB, às vezes já são curtas, dessa que eles botam ainda menos, botam só as principais partes, fica às vezes com menos de 2 minutos, assim, e, enfim, isso é parte também eu imagino que muita gente daqui conhece, claro, eu botei ainda, às vezes pensando, talvez seja assim, mas no título também tava e tudo mais, então, enfim, essa foi toda a trajetória do jazz mesmo, é o que a gente tá falando de coisa de agora, então o que só restou foi eu fazer uma linha do tempo, então é só um resumo mesmo do que aconteceu tudo, daqui começando de 1900, ou até começando um pouco antes, né, até 2020, 25, que estamos aqui. Eu botei essas imagens aqui para lembrar um pouco, e daí então a gente tem o Scott Joplin, o ragtime, começando ali antes de 1900, que na verdade não era o jazz de fato, mas foi muito importante para isso. Temos ali já até 1900, já na verdade, nessa transição, tem o Dixieland. Em seguida, o swing, logo ali nos anos 20, vai maturando muito bem e dá super certo. Aqui na Europa já temos a influência do jazz lá e o jazz cigano. Nos anos 40, então chega o bebop. 50, 10 anos depois vem já o cool e a bossa nova. A bossa nova um pouco depois, aliás, no finalzinho de 60. O rock também, por acaso, surge nessa mesma área. E o funk e o fusion no final dos anos 60. 10 anos depois ali, eu até na verdade não tenho certeza, eu coloquei meio achismo, mas eu acredito que já aqui nos anos 80 já ficou bem forte, o hip hop, 90 principalmente, mas aqui acho que no finalzinho já tinha coisas. O acid jazz aqui, por acaso, também, eu só citei bem rapidinho, e o lo-fi, então, no nosso mais recente negócio. Então, foi isso. Foi o máximo que eu consegui, tá? Mas esse cara aqui, acho que talvez não se conheça, mas é Tiki, da Identificativos. Então, é isso.